Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós teremos a videoaula da lição de número 1. Nós estamos começando hoje o segundo trimestre de 2020. O tema da nossa revista nesse trimestre vai ser aí Josué. O livro de Josué, nós vamos estudar o livro de Josué, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje a gente começa a lição desse primeiro trimestre. Como geralmente em cada trimestre iniciamos com a aula de uma importância muito grande por ser uma aula introdutória. Então, como temos agora a oportunidade de estar gravando essa videoaula, se você, quando futuramente acompanhar os outros assuntos, as outras aulas sequentes a essa, você vai poder voltar no meu canal e assistir a aula introdutória novamente, porque ela vai ser a aula que vai fazer ligação com todas as demais até o final do trimestre. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o livro de Josué. Falar sobre o livro mesmo, sobre data, sobre valor histórico, sobre a importância do livro de Josué, sobre a data aproximada, todos esses registros acerca do livro de Josué, que serão de uma grande importância para a edificação da nossa fé, vai nos trazer instruções, vai nos trazer informações, vai nos trazer conhecimento suficiente para que nós possamos ter uma prática devocional, para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento e, acima de tudo isso, ter condição de colocar em prática todo o conhecimento absorvido através desse texto, através deste livro de Josué. Então, o título da nossa lição de hoje é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. Mais uma vez, lembrando que essa aula tem esse caráter introdutório. Nós vamos trazer aqui breves informações que você pode acompanhar na sua revista e que também você, tendo uma Bíblia de estudo, essas informações elas são dadas em Bíblias de estudo. Você que tem aí Bíblia de Estudo Plenitude, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diversas Bíblias de Estudos, todas elas, ao começar cada livro, ela vai ter data, autoria, propósito, visão panorâmica do livro, divisão, que é isso que a gente vai falar na aula, e você pode encontrar também numa Bíblia de estudo que você tenha. O nosso texto do dia está registrado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Nós temos uma missão muito profunda de conseguir extrair do livro de Josué, um livro do Antigo Testamento, extrair lições para os nossos dias e, além de extrair lições para os nossos dias, extrairmos lição especificamente para a classe de jovens. Então nós vamos aprender, nós vamos procurar aqui nessa lição introdutória entender a vontade de Deus, entender o querer do Senhor acerca daquilo que Ele quer nos ensinar durante todo esse trimestre. Um trimestre que tenho certeza que será proveitoso para mim e para você. Continue ligado conosco nessa videoaula. Você pode estar compartilhando essa videoaula aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Não se esqueça de nos ajudar também para que essa videoaula chegue a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, esteja deixando o seu like, fazendo o seu comentário, deixando a sua sugestão. Nós estamos iniciando este processo, todos com o intuito de trazer, agregar nesse mundo virtual aí, que nós estamos necessariamente usando devido ao momento em que nós estamos vivendo no nosso país, e já também
orando a Deus para que Ele possa cessar com toda essa crise de pandemia, para que nós possamos retornar às nossas atividades no templo. Mas eu peço a você que está nos assistindo através do YouTube, que nos ajude a fortalecer o nosso canal e nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Tá bem? Então o nosso texto do dia está em Josué, capítulo 1, do versículo ao 6, do versículo 1 ao versículo de número 6. Nós vamos ler aqui, se você puder acompanhar comigo, dá uma pausa aí no seu vídeo, pega a sua Bíblia, pegue a sua revista e nós vamos fazer essa leitura. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Olha que missão extraordinária que Deus está colocando nas mãos de Josué. Imagine, irmão, se coloque no lugar de Josué. Imagine aquele momento para ele ali, Deus falando para ele: você vai guiar este povo, você vai fazer esse povo herdar a terra, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Nós temos algumas curiosidades, algo interessante concernente ao livro de Josué. Nós temos nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, Deus falando de forma extraordinária com Moisés, trazendo orientações para o povo. E quando Deus fala com Josué, ele diz para Josué: obedeça a tudo aquilo que eu falei por intermédio do meu servo Moisés. Então Deus falou no início, e a continuação dos 5 livros escritos por Moisés do Pentateuco, Josué vem dando continuidade e ali cumprindo a promessa. Então os 5 primeiros livros trouxeram a instrução de Deus, Moisés trouxe a instrução de Deus, e o livro de Josué é o livro que vai haver o cumprimento da promessa. Se a gente for para o Evangelho, nós vamos ter os 4 Evangelhos onde Jesus falou, instruiu os discípulos e falou da sua promessa. E no livro de Atos dos Apóstolos nós temos o cumprimento da promessa. O Espírito Santo foi derramado, a igreja foi instaurada na terra e eles começaram a pregar o Evangelho das Boas Novas, a proclamar o reino de Deus. Então, uma curiosidade da obra literária, né, de cada um dos livros, que dá continuidade a uma promessa e dá continuidade a um outro grupo de livros. O livro de Josué, ele vem trazer essa história, dando continuidade acerca do povo de Israel, que por 40 anos aproximadamente ficou rodando ali no deserto, até que uma geração incrédula, uma geração murmuradora, uma geração que, não, apesar de ter visto a mão poderosa de Deus, apesar de ter visto os sinais, os prodígios, apesar de ter visto tanta coisa extraordinária da mão do Senhor agindo com provisão sobre a vida deles, essa geração, ela se perdeu na murmuração, ela se perdeu na desobediência. Um determinado pastor usou esse texto para dizer que milagres, sinais e prodígios, se eu os recebo, isso não é sinal da aprovação de Deus. E nós podemos ver que o povo de Israel no deserto foi dessa maneira. Aquela geração recebeu sinais e milagres extraordinários, a qual nós não vimos relatados em nenhum outro texto da Bíblia, mas eles se perderam por causa da desobediência. Então Deus permitiu que eles ficassem andando ali por 40 anos, até que essa geração ímpia, até que essa geração murmuradora morresse, e a outra geração pudesse estar pronta para entrar na terra prometida.
Então ali chega o momento em que o Senhor levantou Josué para com essa segunda geração entrar e tomar posse da terra prometida. E a partir dessa introdução aqui acerca do livro de Josué, nós já temos uma lição para tirar para o nosso coração. Porque nós temos essa tendência de sempre, às vezes quando fazemos uma observação, temos que ter o cuidado de não sermos crentes murmuradores, de não sermos crentes desobedientes à vontade de Deus, procurarmos sempre com o nosso coração, colocar ele diante de Deus, encher-nos da palavra do Senhor, para que nós venhamos não desobedecer à vontade de Deus, para que nós não venhamos nos colocar assim como essa geração que foi rebelde diante do Senhor, foram murmuradores diante de Deus e pereceram no deserto. Deus não nos chamou para perecer no deserto. Deus te chamou para conquistar a terra prometida. O livro de Josué, uma visão panorâmica do livro de Josué. Josué, ele é o primeiro livro dos denominados livros históricos. A Bíblia ela tem uma divisão de organização dos livros. Não é uma divisão cronológica, mas é uma divisão que organiza os livros por partes, de forma organizada. Então nós temos ali os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos o Pentateuco, nós temos, a partir de Josué, ele é o primeiro livro desse grupo de livros históricos que vem aí. Vai ter Josué, vai ter Juízes, vai ter Samuel, vai ter os 2 livros de Samuel, livros de Crônicas, livro de Reis, e livros de Esther, Ruth, Neemias, Esdras, enfim, são livros históricos. Depois vamos ter livros poéticos, vamos ter livros profetas maiores, profetas menores. Então nessa divisão de livros, o livro de Josué é o primeiro livro do grupo de livros históricos. O livro de Josué tem data por volta do ano de 1400 antes de Cristo, que é data aproximada da destruição de Jericó. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, passaram o Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão e posteriormente conquistaram Jericó. Então, a data do livro é a data aproximada do ano 1400 antes de Cristo. E e Josué, ele foi o escritor desse livro, né? Há um consenso, há uma concordância, segundo também o Talmud judeu. Josué escreveu praticamente todo o livro, com exceção da parte final do livro, onde narra a morte, onde narra os últimos dias de Josué. Então, Josué escreveu praticamente quase todo o livro. E o livro de Josué, ele traz a história narrando a continuidade do povo de Israel no deserto, que peregrinou por 40 anos e agora eles estão prontos para entrar, prontos para, sob a liderança de Josué, adquirir a terra que Deus prometeu para eles. Agora nós temos aqui uma observação interessante, porque nós temos, quando nós falamos dessa questão da organização bíblica dos livros, das divisões, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e nós temos Deuteronômio e Josué. Quando nós vemos a data do livro de Números, o livro de Números data de aproximadamente 1405 a.C. Então praticamente é a mesma data, diferença de 5 anos aproximadamente, né? Que é a data que nos dá uma aproximada tanto do livro de Josué quanto do livro de Números. Então, do livro de Números para o livro de Josué é uma continuidade, mas tem um livro de Deuteronômio entre eles, que é o discurso de Moisés, dando últimas instruções ao povo hebreu. Moisés falando ao povo, relembrando, Deus instruiu Moisés que ele reunisse o povo, porque Moisés sabia, Deus já tinha falado com ele que ele não entraria na terra. Então ele reúne o povo amando de Deus, segundo a ordem de Deus, para mais uma vez falar aos ouvidos do povo acerca das leis de Deus, da vontade de Deus, para que eles pudessem executá-las. Então, essa é a parte introdutória do livro de Josué, concernente à visão panorâmica do livro. O livro vai trazer essas narrativas, dando continuidade à promessa de Deus para que o povo viesse herdar
a terra prometida. O segundo subtópico do tópico 1, o tópico 1 é o livro de Josué. O subtópico 1 que nós acabamos de falar é a visão panorâmica do livro. Nós falamos aí sobre Josué ser o escritor do livro, a data aproximada 1400 antes de Cristo, e sobre essa observação aí entre o livro de Números e Josué, eles são praticamente continuidade em questão de tempo, e tendo esse discurso que é narrado no livro de Deuteronômio, um discurso narrado por Moisés. O tópico 2 vem trazer uma breve explicação sobre como era o mundo na época de Josué, como era o mundo na época em que o povo estava conquistando a terra prometida. Olha só, por volta do ano 1400, alguns povos já estavam em um estado civilizatório mais avançado do que o povo de Israel. E aqui o comentarista da nossa revista, ele cita algumas dessas nações. O Japão já tinha uma civilização que estava chegando ao seu apogeu, civilização Jomon. Nós temos aqui também alguns lugares da Europa que já estavam começando a erguer vilas fortificadas. No Peru tinha iniciado o uso de instrumentos de metais. Então, no México também já havia os Olmecas. No ano de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma, do Império Assírio também. Viria a surgir 1200 antes de Cristo. Então, naqueles tempos também, o Egito era um país rico. E quanto à Babilônia e a Síria, que destruíram muitas nações, hoje já não existe mais. E Israel, que era uma pequena nação, hoje é um país de primeiro mundo, um país constituído, sólido e firmado. O que o comentarista quer dizer concernente ao mundo da época dessas nações já civilizadas, nações que já tinham, como o Japão, no Peru e na Europa, já tinham civilizações muito mais avançadas do que Israel. Então poderia-se dizer assim, se esse é o povo de Deus, eles deveriam ser a civilização mais organizada. Eles deveriam ser o povo que estão com estágio de civilização mais avançado. Mas só que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e tudo é no tempo de Deus. E essa é uma lição para mim e para você, porque muitas vezes nós consideramos o nosso progresso de acordo com o progresso de outra pessoa. Muitas vezes nós consideramos o progresso da nossa igreja com o progresso de outra igreja. E Deus tem um tempo para cada povo, Deus tem um tempo para cada pessoa, Deus tem um tempo para cada igreja. E Deus estava guiando o seu povo e sabia o tempo exato de coordená-los para que eles pudessem instituir a sua nação e ser um povo de um marco civilizatório já avançado para a glória do Senhor. Então tudo isso era o controle de Deus. Era o controle de Deus sobre a nação de Israel, guiando eles à terra prometida. Aqui, sobre a geografia de Canaã, nós temos aqui uma informação interessante. Canaã tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura, que ficava a 480 quilômetros para o sul do Egito, ficava a 1.100 a nordeste, entre Nínive e 1.100 quilômetros da Babilônia. Olha só, era apenas uma tira estreita. Se nós pegarmos o mapa, estava observando o mapa na Bíblia de Estudo Pentecostal, Canaã é apenas, como o próprio comentarista diz, é apenas uma tira comprida, estreita, que Deus deu essa terra prometida para eles. Agora, se Deus estava dando uma terra para eles, olha que coisa interessante, extraordinária. Se Deus estava dando para o povo de Israel uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, por que Deus estava dando um pedaço de terra tão estreito? Por que Deus estava dando para eles um pedaço de terra tão pequeno? Por que Ele não deu um continente? Por que Deus não deu o mundo todo para que o povo de Israel dominasse sobre o mundo? Aqui nós vemos uma lição que Deus deu para Israel somente o que era necessário.
aquilo era o necessário para Deus fazer algo extraordinário para impressionar todas as nações. E hoje nós observamos como Israel é um povo de uma prosperidade muito grande, uma nação de tecnologia, de instrumentos de guerra, uma nação poderosa em todos os sentidos e em todos os aspectos. Então o território, o tamanho do território não importava para Deus. Justamente quando as pessoas olhavam para o tamanho da nação, achavam que poderia destruir Israel, Deus pelejava por eles e dava a eles livramento, dava a eles escape, dava a eles vitória nas guerras em que eles pelejaram. Não só guerras dos tempos bíblicos, mas guerras posteriores também, guerras dos nossos dias atuais. Sendo um território tão pequeno, nós vemos a ação de Deus. Então isso é para que o nome dele seja glorificado. Isso é para que Deus seja honrado e glorificado. Para que as pessoas olhem e vejam que somente pela mão de Deus, uma terra tão pequena, um povo habitando em um lugar tão pequeno, pode prosperar de uma forma tão grandiosa. É pela mão de Deus. Então essa terra, aqui falando do aspecto geográfico, Canaã sendo 290 quilômetros de comprimento por 69 quilômetros de largura. Um espaço de terra pequeno, comprido, porém estreito, mas era esse o necessário de Deus para a vida deles. E isso é muito importante para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos muito, mas Deus sempre vai nos dar o necessário e principalmente aquilo que vai ser necessário para nós glorificarmos o nome dele. Nós vamos para o tópico de número 2, esse foi o subtópico 3, falando da geografia, para que a gente pudesse entender as questões de tamanho do território de Israel, nos tempos da conquista de Canaã, da terra prometida. Israel ainda ia se solidificar ali como nação. E nós vamos para o tópico de número 2, vamos falar sobre o propósito do livro, vamos falar sobre o valor do livro e vamos falar sobre a divisão do livro de Josué. O propósito, o valor e a divisão do livro. O subtópico 1 vai falar sobre o propósito do livro de Josué. Qual o propósito do livro de Josué? O escritor do livro teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia lhe prometido. Então, esse registro feito, a importância, o propósito do livro de Josué é transmitir ao povo o cumprimento da promessa de Deus, transmitir ao povo não somente o cumprimento da promessa de Deus, mas também mostrar a continuidade dos milagres. Nós vemos milagres extraordinários de Deus na travessia do deserto, do Mar Vermelho, no povo andando no deserto. E aqui, ao chegar na Terra Prometida, Deus continuou operando de forma miraculosa na vida deles, fazendo a travessia do Jordão, derrubando as muralhas de Jericó. Então, todos esses registros, trazendo como esse propósito no livro de Josué, de nos informar, de manter registrado na história a continuidade e o cumprimento da promessa de Deus, mostrando que aquilo que Deus promete fazer, Deus faz. Nós também temos como outro propósito do livro de Josué mostrar a caminhada ministerial de Josué. Deus, ele coloca Josué para liderar o povo no lugar de Moisés. Eu acho interessante nessa liderança de Josué, porque ele não temeu. Imagina você líder, você pastor, você obreiro, diácono, presbítero, líder de algum departamento da igreja, você assumir a liderança depois de uma pessoa que fez uma liderança grandiosa, extraordinária. Você assumiu a liderança após um grande homem de Deus que tinha alto nível de comunhão, de intimidade com Deus. E ele, de repente, as expectativas do povo concernente à vida dele. Mas Josué assume a missão e Deus fala com ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E dizer para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não queria dizer que o mesmo ministério, a mesma chamada de forma idêntica seria sobre ele. Não, o mesmo Deus de Moisés era o mesmo Deus de Josué. E da forma do ministério, da chamada, das características de Josué,
Deus estaria usando ele, Deus seria com ele, porque foi Deus que chamou. Assim como Moisés, quando liderou o povo, o chamado era de Deus, o povo era de Deus, com Josué, o povo é de Deus, o chamado é de Deus, então Deus queria coordenar, então ele só tinha que estar disposto, e aqui vai narrar essa caminhada ministerial de Josué. A terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em tribos. Outra divisão que o próprio Josué, outro trabalho que ele teve que fazer, além de colocar o povo na terra, foi feita a divisão entre as tribos. E no final desse livro, Josué se despede conclamando o povo a servir a Deus fielmente. No final do seu livro, ele conclama o povo a servir a Deus fielmente. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele convida o povo e diz que ele e a casa dele servirá ao Senhor para todo sempre. Então este é o propósito do livro, trazer a menção dos feitos miraculosos de Deus e trazer também a chamada ministerial, falar sobre a caminhada ministerial de Josué. O segundo ponto do livro é um ponto importante para você que vai estudar o livro conosco nesse trimestre que nós estamos começando, é a divisão do livro. Como eu falei no início, as Bíblias de estudo pentecostal, elas têm propósito, panorama, data, todas essas informações do livro. Mas ela também traz divisão do livro. O livro de Josué, nós precisamos entender essa divisão. Ela tem uma divisão bem clara, uma divisão interna, que ela vai ser útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Eu vou citar aqui só de forma bem breve, mas o interessante é que você pega a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, sua Bíblia de Estudo, seja qual for a que você use, ela vai ter essas informações, e você, nosso aluno da Escola Bíblica Dominical de Jovens, na sua revista você também vai ter essa divisão. Porque, inclusive, o comentarista usou a Bíblia de Estudo Pentecostal com a divisão dos livros. A divisão do livro, perdão. Primeira parte do livro é a preparação para a conquista de Canaã. A parte A, preparando o povo, do capítulo 1 ao capítulo 2. A parte B é preparando a estratégia, que é do capítulo 3 ao capítulo 5. Depois, a conquista é efetivada no capítulo 6. As primeiras cidades, do capítulo 6 ao 8. Os gibeonitas e o resto da terra, do capítulo 9 ao capítulo 12 de Josué. Depois é feita a divisão da terra, registrado do capítulo 13 até o capítulo 22. Uma porção da terra para cada tribo, do capítulo 13 ao 19, está registrado isso. As instruções especiais para as cidades de refúgio, que os levitas e as tribos a leste de Jordão, do capítulo 20 ao capítulo 22 de Josué. E a mensagem final de Josué, do capítulo 23 até o capítulo 24, as últimas palavras de Josué, e a renovação do concerto. Então essa é a divisão que, se você ler o livro e pegar essa divisão, porque quando você tem a divisão do livro em mente, já estrategicamente, anotando num caderno, e você vai fazer a leitura do livro, você vai compreender melhor o contexto e a narração do próprio livro, vai facilitar a sua compreensão e o seu entendimento acerca da história narrada no livro de Josué. Então eu te recomendo, ao estudar esse livro, pegue a sua Bíblia de estudo, pegue a sua revista e faça essa divisão, já vá com ela em mente, e veja os versículos, veja as informações e vá dividindo, separando, para que você possa entender cada parte da história e montar toda essa divisão e ter uma compreensão melhor. O subtópico 3 do segundo tópico é o valor do livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico por narrar o povo de Deus que atravessou milagrosamente o Rio Jordão em tempos de cheia. Nós temos também a narração da queda das muralhas de Jericó. Muitas vezes nós, principalmente novo convertido, quando eu ouvia falar sobre as muralhas de Jericó, aí a gente às vezes imagina um muro, ou talvez um muro de uma prisão, algo alto,
mas não chega nem perto daquilo que eram as muralhas de Jericó, que seriam aproximadamente 2 muralhas de pedra de uma altura muito grande, aproximadamente 10 metros de altura, 2 muralhas que cada uma tinha aproximadamente 5 metros de espessura, né, de largura, 2 muralhas muito grandes. Então foi algo extraordinário, um agir de Deus muito poderoso, a queda das muralhas. E também a conquista e a divisão da terra prometida. Então o valor histórico do livro se registra por causa dessa conquista, por causa do agir milagroso de Deus na travessia do Rio Jordão e na derrubada da cidade, da muralha de Jericó e a conquista da cidade. E agora algo importante que também conta como o valor desse livro. Esse livro, Josué, ele não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenha feito algumas coisas equivocadas, Deus nunca perde o controle. Muitas pessoas que são céticas, muitas pessoas que não creem na Bíblia, que não creem na inspiração divina da Bíblia, que não creem em Deus, que não creem na palavra de Deus, eles usam argumentos que isso foi escrito por homens, que não foi inspirado por Deus. Mas se não foi inspirado por Deus, se foi um homem escrevendo, qual homem iria escrever uma história de um homem de sucesso, colocando lá também os seus erros? Como alguém escreveria a história de Davi, que foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus? Se fosse algo do homem, ele escreveria a queda de Davi com Batseba, o homicídio que Davi cometeu contra Urias? Então, por que foi colocado essas falhas, esses erros, esses grandes homens no livro? Porque justamente a inspiração divina dada a Deus, mostrando que o ser humano é falho, o ser humano ele erra, o ser humano ele peca, mas acima de tudo, Deus está no controle da história. Independente dos erros que os homens cometeram, Deus sempre proveu e sempre proverá para que a sua igreja, para que o seu povo continue marchando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então foi registrado também os erros de Josué, e assim como qualquer outro homem de Deus na Bíblia, são registrados os erros deles, para que nós possamos entender que somos homens falhos e só Deus é perfeito, e que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua igreja. O livro de Josué é um importante devocional para a nossa vida diária, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com Deus. É importante sabermos que somos indivíduos falíveis, falhos, pecadores, porque isso vai nos levar todos os dias a buscar nos santificar diante de Deus. Isso vai nos levar todos os dias a buscar a presença de Deus, a nos humilharmos perante o Senhor. Então, por isso é importante, o livro de Josué nos dá essa demonstração de um valor devocional para a nossa vida diária. Nós vamos agora, caminhando já para o final da nossa lição, nós vamos falar do tópico de número 3, falamos aqui nesse tópico de número 2, propósito, divisão e valor do livro de Josué. Agora nós vamos falar no tópico 3, antecedentes históricos. O primeiro subtópico tem por título assim, o deserto chegou ao fim. O deserto chegou ao fim. Isso. A liderança de Josué deu início a um novo tempo. Não era mais uma nuvem, não era mais uma coluna de fogo, não era mais Deus provendo maná, não era mais ali Deus fazendo água brotar da rocha. Aquele momento de provação passou, aquele momento de dificuldade passou, o momento do deserto acabou. Eles não estavam mais vivendo no deserto, eles não estavam mais vivendo num tempo de somente ter a provisão de Deus, mas agora eles tinham a prosperidade de Deus. No deserto eles tinham provisão, Deus proviu o que lhes era necessário, mas aquela terra não era para eles, eles não iriam ficar ali. Deus iria levá-los para uma terra que mana leite e mel, e naquela terra eles iam estabelecer casa, eles iriam não tomar mais água que saía da rocha, mas eles iam beber água do rio. Eles não iam mais comer do maná que tinha que comer diariamente, colher diariamente,
e comer naquele mesmo dia, não deixando para o outro. Mas agora eles iriam plantar, colher o trigo, ter o seu próprio pão produzido. Então Deus estava mudando o cenário, Deus estava mudando a história deles. Eles não iam mais morar em tendas frágeis, mas agora, na terra prometida, aquele povo ia poder estar fixando as suas casas, construindo as suas habitações e morar de forma segura. Então, aqueles milagres que eles experimentaram no deserto do Sinai iam se tornar não mais tão cotidianos como foi no tempo do deserto, que todos os dias eles estavam vivos por um milagre extraordinário de Deus, por uma água feita brotar da rocha, por um maná descendo do céu, pela coluna de fogo durante a noite, pela nuvem cobrindo eles durante o dia. Então esses milagres iriam se tornar mais esporádicos, porém os milagres continuaram acontecendo na vida deles. Então, se os hebreus precisaram de tantos milagres para viver no deserto, passaram por todas essas situações, aquele povo que sofreu tanto no deserto, Deus lhes deu uma terra que mana leite e mel. Como aquele povo conseguiu chegar até Canaã? Como eles conseguiram vencer todo esse processo e chegar até a terra prometida? Somente a mão de Deus operando poderosamente sobre a vida deles. A mão de Deus os conduziu até lá. O segundo subtópico fala sobre as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E pela orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve e não entraria na terra prometida. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Então, Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, sabendo ele que Deus já havia falado com ele que ele não entraria na terra prometida, e eu tiro uma lição extraordinária com Moisés, porque Deus, após Moisés cometer o seu erro, Deus diz para ele que ele iria ver a terra com os olhos, mas lá ele não entraria, não pisaria. E mesmo assim Moisés permaneceu conduzindo o povo com fidelidade. Moisés, antes de entregar o povo a Josué, Moisés, antes de passar o bastão da liderança para Josué, Moisés atende o chamado de Deus, convoca mais uma vez o povo, dá instruções ao povo, lembra o povo dos mandamentos de Deus, instrui o povo para que o povo pudesse servir a Deus fielmente na terra prometida. Então toda aquela experiência que eles tiveram no deserto era para eles guardar no coração as palavras de Deus e cumpri-las ao entrar na terra prometida. Então Moisés nos dá um exemplo de liderança extraordinária, mesmo sabendo que ele não iria estar lá, mesmo sabendo que ele não ia fazer parte da entrada em Canaã, naquele momento na terra prometida, mas ele estava lá, cumprindo a vontade de Deus. Que este exemplo de Moisés seja para mim e para você um exemplo extraordinário para que nós possamos buscar isso também na nossa vida. Não querer pensar somente naquilo que nós vamos alcançar ou não, mas pensar em prol do reino de Deus. Nos dedicarmos como líderes para que o reino de Deus possa sempre ganhar para a glória do Senhor. O terceiro subtópico, do tópico 3, para a gente encerrar, fala sobre um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e cheios de expectativas, diferente do que aconteceu nos 38 anos. Imagina, 38 anos andando no deserto, 38 anos vivendo só de provisão, vivendo só de provisão de Deus, só do dia a dia, do dia após dia, aquela incerteza que eles não sabiam de repente, a falta da confiança em Deus não permitia que eles conseguissem enxergar a promessa de Deus, e eles não conseguiam acreditar que dia a dia Deus cuidaria deles. Inclusive temos um episódio onde Deus orienta o povo para que eles colhessem o maná uma vez ao dia. E naquele dia eles colheriam e não guardariam para o dia seguinte. Então eles comeriam e no outro dia Deus mandaria novamente. E o povo, muitos nem assim confiavam em Deus e guardava maná. E quando eles iriam olhar no outro dia, ele estava estragado, não servia para comer.
porque Deus cuida-nos a cada dia. O próprio Jesus, na oração em que Ele nos ensinou, a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia. E Ele também traz um ensinamento dizendo assim, basta a cada dia o seu mal. E nós temos que acreditar nisso, que dia após dia a mão de Deus está conosco para nos guardar e nos proteger. O povo, quando chega agora, prestes já na fronteira para entrar na terra prometida, pronto para entrar e dominar a terra, eles agora estão cheios de fé, cheios de expectativas, porque tudo que eles viram no deserto, os rebeldes, os desobedientes que morreram, toda aquela turma que sofreu, que morreu, tudo aquilo que eles viram no deserto, todas as provações, todas as dificuldades que eles passaram no deserto, agora, no momento em que eles estão para herdar a terra, eles estão cheios de expectativa, eles estão cheios de fé. Então, eles vão enfrentar um obstáculo. Olha que coisa interessante. Eles estão cheios de vigor, cheios de ânimo, por quê? Porque agora é hora de chegar na terra prometida. Agora, como diz o hino aí, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Aí, não, só que não. Na hora que eles vão para entrar na terra, na hora que eles vão para conquistar, tem que atravessar um rio. De repente passa na cabeça deles: poxa, nós já tivemos que atravessar o Mar Vermelho da primeira vez. Teve uma parte da equipe, que viu essa proeza, uma parte da geração mais nova, que estava lá quando atravessou o Mar Vermelho, e agora, na hora de conquistar a terra, de repente eles pensaram: agora é só vitória, agora é só entrar para a terra prometida e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Aí eles enfrentam um obstáculo. Então guarde isso no seu coração, meu querido. Deus vai cumprir as promessas nas nossas vidas, mas isso não quer dizer que não vai haver obstáculos. Mas o obstáculo, ele não está lá para te impedir de conquistar a promessa. O obstáculo está lá para você vencer ele. O obstáculo, ele está lá para você transpor ele. E todo obstáculo que você vence, você cresce. Cresce em comunhão com Deus, cresce em experiência, cresce em todos os aspectos. Então, o obstáculo, ele está lá para que você adquira mais experiência com Deus. E foi isso que aconteceu. Eles tiveram confiança em Deus e eles tiveram fé e conseguiram vencer o obstáculo. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquela fé deles foi aprovada por Deus. E essa é a fé genuína. A mesma fé genuína que o povo teve que manifestar nos tempos em que Jesus esteve sobre a terra pregando, onde ele falou sobre a fé, onde ele ministrou ao coração do povo para que eles pudessem crer no reino de Deus. Então que você tenha fé no seu coração, fé genuína, vença os obstáculos, vença as barreiras, vença os Jordões da vida que estiver diante de você, vença as muralhas de Jericó, vença os exércitos do inimigo, porque a Bíblia diz que a fé que Deus nos deu é a fé que vence o mundo. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Conquiste tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nós estamos encerrando essa lição. Vamos fazer aqui a leitura da conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram aos hebreus tomarem posse da terra, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Se nós confiarmos em Deus e obedecermos às suas ordens, nós seremos ricamente abençoados por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais uma vez eu te faço o pedido em nome de Jesus, nos ajude, divulgue essa videoaula, compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, deixe um like, deixe um comentário, faça a sua sugestão para o nosso canal, para que nós possamos estar compartilhando a palavra de Deus uns com os outros. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, um forte abraço
e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.